Bom, gente, mais uma vez eu aqui, escritor Pedro Lênis, e aí a temática desse vídeo é para ler adução. Quando eu me propus a escrever um livro de ficção, eu deixei de lado todas essas regras. Eu simplesmente falei, aqui é ficção, aqui eu vou me libertar. Eu vou para onde eu quiser, mas então por isso o texto adução ele tem uma liberdade total, ele é escrito sem amarras, porque eu nessa coisa de escrever sem amarras, de me libertar, eu criei muitos neologismos, palavras para descrever coisas que num mundo alienígena como retratado aqui, centenas e centenas e mais centenas de anos avançado, então a gente já pressupor que vão existir palavras e ciências novas. Hoje em dia se debate muito a questão dos alienígenas, né? Aquela pergunta, eram os deuses alienígenas, né? Então, sim, os deuses eram alienígenas, e estão aqui os alienígenas, entendeu? Então, por se tratar de um universo alienígena, onde os personagens conversam telepaticamente, então eles estão inseridos num universo da mente, assim, então ele tem um forte apelo também para ciências psicológicas. Então, por exemplo, uma das temáticas que eu fujo é a tal de você tratar o alienígena como uma ameaça, ou fazer uma história sobre invasão alienígena, que é o que mais tem. Parece que a maioria dos fãs eles gostam de histórias distópicas, a minha é mais utópica em si, para ler a adução. Só que assim, o primeiro capítulo começa com uma descrição, né? Começa lá no Triângulo das Bermudas, né? Aquela história toda, os caras vão parar nesse universo alienígena, e aí tem essa conversa que é uma conversa dos alienígenas, telepática, né? Então esse é a espécie de jogo de xadrez que tem aqui, é você entender esse primeiro diálogo, tentar e depois perceber que ele vai sendo delineado. Eles vão definir tudo que vai acontecer, assim, qual vai ser o futuro, qual vai ser o final da história. Aliás, o final da história ela está no meio do livro. Mais pra frente tem um personagem que tem levado alguns leitores ao abandono do livro, da leitura e tal. Mas esse alienígena, professor, ele é super inteligente dentro do contexto dos próprios alienígenas, entendeu? Então, eu criei uma fala extremamente complexa deles, extremamente prolixa, e assim, com discursos longos, entendeu? Ele é até inspirado no técnico da seleção brasileira, o Tite. Então aqui é para ter essa intenção de contrariar, mostrar que há vida no texto, longe dos parágrafos curtos. E a própria complexidade desse mundo alienígena, que não pode ser descrito com poucas palavras ou com frases curtas. E assim, eles são todos telepatas. Então esse professor, imagina o professor ele que consegue ler a mente dos alunos. Então ele está explicando a matéria, ele já está lendo a mente do aluno que não está entendendo nada, já está vendo as dúvidas do aluno. E assim que ele explicou, ele já começa a emendar nas respostas das dúvidas dos alunos. Mas não tem a pergunta. O leitor tem que adivinhar a pergunta. Entendeu? A dificuldade nesse livro é o próprio nome dos personagens, né? Apesar de eu ter escolhido nomes simples, à medida que esses personagens vão se desenvolvendo na história, né? Eles vão assim, mudam o nome, né? Então eles são capazes de entrelaçar os pensamentos, aí eles criam uma personalidade nova, essa personalidade nova tem um novo nome, ou eles adotam um nome diferente para o plano que eles vieram de acordo com as classificações dos alienígenas, o plano de passado que eles vieram. Quando eles chegaram no futuro, passa a se chamar Alexandria. Chega a Alexandria, que tem a ver Alexandria, aquela do Alexandre o Grande, lá no Egito. Mas não, é Alexandria porque o nome da personagem Sandy é Alexandra, entendeu? E aí elas vieram do plano dessa Alexandra no decorrer da obra. Então você tem que mudar o seu pensamento. Por isso que chama adução, porque você se aduz à ciência alienígena também. Então você muda o seu pensamento, que era uma coisa de quando você vivia na Terra, para esse novo pensamento, com esses novos termos, essas novas nomenclaturas, esses neologismos e os valores sociais, a ética e tal dos alienígenas.